Quando eu vou no supermercado, eu vejo lá vinho de R$ 1,99 e até vinho de R$ 199. A diferença de um para outro, eu vi que o mais barato, a hora que você toma, você mostra a língua, a tua língua fica azul. Agora, e com relação ao tal do vinho seco, demi-seco, o que é esse negócio do seco? É o tipo da uva? O Branco fala. Qual que é a diferença deles? É a uva só? Ou é no processo que você... Mas eu queria entender o valor do vinho, onde que tá pra gente entender, além de deixar a língua azul ou não. Gente, nós estamos falando agora sobre vinhos. Se você não viu essa matéria, dá uma olhadinha nesse link que tem as anteriores e tá muita coisa legal, não tem, muito assunto legal, que nós estamos destrinchando o vinho. Quando eu vou no supermercado, eu vejo lá vinho de R$ 1,99 e até vinho de R$ 199. A diferença de um para outro, eu vi que o mais barato, a hora que você toma, você mostra a língua, a tua língua fica azul. E o mais caro não. Além disso, o que mais a gente encontra de variação? Por exemplo, eu tenho um amigo que fala que vinho seco ele não gosta, que ele coloca 2 colherinhas de açúcar. Então por que ele não compra já o doce? Aí varia as uvas, né? Varia muita coisa. Que nem nós falamos já nos anteriores, varia o jeito de fazer. Mas eu queria entender o valor do vinho, onde que tá pra gente entender, além de deixar a língua azul ou não. O valor tem muita coisa aí por trás, né? Tem a qualidade da uva, tem a exclusividade da uva. Então tem os vinhedos famosos na França que tem uma produção de 6 mil garrafas no ano, que são famosos, são conhecidos por ter um vinho de altíssimo padrão. Então, historicamente, a combinação de uma produção pequena com um vinho de altíssima qualidade, ele dá um preço de vinho de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais a garrafa. Por outro lado, se você tem uma uva que é muito barata de produzir, muito fácil, que qualquer um pode produzir, e que o processo de fazer o vinho é o mais simples possível, e você adiciona açúcar, ou seja, um vinho suave, por exemplo, você com açúcar, se o vinho tiver imperfeições, você corrige com açúcar, porque você vai sentir o gosto doce e não vai sentir mais nada, aí o vinho consegue ser muito mais barato. Então, de variação a gente teria que fazer acho que umas 10 horas de programa para começar a entender isso daí. Mas no rótulo, eu estava vendo, tem algumas coisas no rótulo que dá pra gente ter noção. O que a gente pode identificar para saber esse daqui tem qualidade, esse daqui não? Isso. No rótulo, algumas diferenciações, né? Por exemplo, o Brasil divide a classificação de vinhos em 2 tipos principais, os vinhos de mesa e os vinhos finos. Então, como o próprio nome pode intuir, né? Um vinho de mesa é um vinho mais simples, o vinho fino já é um vinho mais sofisticado. Teor alcoólico também? Teor alcoólico. Os vinhos, quanto menor o teor alcoólico, normalmente mais simples o vinho. Quanto maior o teor alcoólico, normalmente mais complexo e mais elaborado é o vinho. Então, um teor alcoólico aí de 10, 11% é um vinho de mesa, normalmente mais simples. Teor alcoólico de 12,5%, 13%, 13,5%, 14% já é um vinho mais completo, mais elaborado. Gente, eu estou achando mais fácil o seguinte: pega o carro, vem aqui para o interior de São Paulo, para a cidade de Amparo, dá um pulinho aqui, Terraços, o nome da vinícola aqui, você vem aqui perguntar tudo para ele e já vê. Porque, se eu ficar aqui perguntando, não vai, é mais rápido você vir aqui do que a gente fazer isso daí. Mas só pra gente voltar num ponto, o vinho tinto e o vinho branco, que o Branco fala, qual que é a diferença deles? É a uva só? Ou é no processo que você tira ou não tira a tintura, não sei se tem isso, como que faz? Sim, principalmente é a uva, né? Então, o vinho branco normalmente é feito de uvas verdes, né? Ou amareladas, mas são uvas claras, e o vinho tinto é feito de uvas tintas necessariamente. A grosso modo, então é isso mesmo? A grosso modo, sim, mas é possível fazer vinho branco de uva tinta. Agora, e com relação ao tal do vinho seco, demi-seco, o que é esse negócio do seco? É o tipo da uva? Pra gente saber a grosso modo, assim, só pra... Não é o tipo da uva, mas sim o teor de açúcar residual no vinho. Então, vinho isso daí vem da uva, você que coloca açúcar depois? Não, um vinho, naturalmente, ele se torna seco no fim do processo, porque durante a fermentação, o açúcar da uva se transforma em álcool, libera gás carbônico, e todo o açúcar da uva é consumido, vira álcool e o vinho fica seco. Então o vinho, naturalmente, ele é um vinho seco. Seco que fala, então, pra gente entender, quando vê seco é um vinho sem açúcar, vinho bem amargo, assim.
Não, ele pode ter uma doçura pelo teor de álcool, pela estrutura de tanino, ele pode ter uma doçura na boca, ou ser um vinho bastante agradável, mas não sem residual de açúcar ou com um residual de açúcar muito pequeno. O vinho demi-sec, ele já tem um residual de açúcar maior, normalmente esse açúcar é um açúcar adicionado. Um vinho seco que foi adicionado, ele virou demi-sec. E o vinho suave é um vinho que um dia ele foi seco, adicionou açúcar, bastante açúcar, vamos dizer assim, e ele virou suave. Tá? Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link.